Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio do Na Prática, programa desenvolvido pelo CMA, que é o Centro de Métodos Autocompositivos da PUC do Rio de Janeiro. Meu nome é Eduarda Sofrite, graduanda de Direito da PUC do Rio, e eu vou mediar essa discussão sobre os negócios jurídicos processuais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do CMA, o nosso convidado, por ter se disponibilizado a dialogar sobre esse assunto. Ele é o professor Diogo de Almeida, professor de Direito Processual Civil da FGV, doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é autor, do livro A Contratualização do Processo, que trata um pouco sobre esse assunto. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado para saber se ele tem alguma consideração inicial para fazer. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Eduarda, ao CMA pelo convite para participar dessa iniciativa muito bacana de vocês, de trazer conhecimento sobre alguns temas importantes aí do direito processual. Esse é um tema que me agrada bastante, foi objeto de minha pesquisa, né, quando estava fazendo doutorado, né? Eu morei em 2 países por causa desse tema. Estudando tanto na Inglaterra, depois na França, para estudar as convenções processuais, o que resultou na minha tese de doutorado em 2014. Hoje vai fazer daqui agora um pouco menos de um mês, completam 10 anos que eu defendi a tese sobre o tema, que resultou nesse livro aqui, Contratualização do Processo, que trata dos negócios jurídicos processuais. Esse tema, ele, quando eu me dediquei a ele, quando eu resolvi escrever sobre ele lá nos idos de 2010, 2011, ele era um tema muito incipiente no direito brasileiro, porque, embora nós tivéssemos alguma previsão na legislação processual sobre as convenções processuais, a gente tinha pouca regulação sobre isso, especialmente sobre convenções atípicas. O que acontecia na prática é que nós tínhamos uma previsão genérica de convenções típicas, algumas convenções típicas previstas no Código, e que essas eram, de certo modo, utilizadas com alguma frequência, mas não tínhamos um ambiente seguro para as partes poderem estabelecer convenções atípicas, porque elas não sabiam como o juiz reagiria àquilo, se aquelas disposições processuais, elas de algum modo seriam respeitadas. Então, por isso, era muito pouco visto nos processos a utilização das convenções processuais, com exceção das convenções típicas. E é o que mudou do panorama, mudou radicalmente desse ambiente quando nós tivemos o Código de 2015, e esse tema era um tema bastante quente, digamos assim, dentro da academia processual, na época que o Código estava em processo legislativo. E aí você tem uma previsão no Código, acho duas grandes previsões, no artigo 190 e no artigo 191, sobre convenções atípicas e sobre o calendário processual. Isso atraiu o interesse de muita gente, atraiu o interesse de muitos estudiosos para tratar do tema, né? Temos várias obras importantes sobre o tema, com base no CPC de 2015, e inclusive atraiu a atenção de autores para outros países, né, que já tratavam desse tema há mais tempo. Então, hoje a gente tem um ambiente muito mais favorável, um ambiente legislativo muito mais favorável para a utilização das convenções processuais do que nós tínhamos antes na sistemática do CPC de 73. Então, esse acho que é o nosso novo panorama, o panorama atual. E eu acho que a gente tem hoje uma experiência que demonstra que elas são utilizadas em muitos casos. E aí eu posso depois relatar um pouco para vocês o que eu tenho visto na prática. Ok, obrigada, por começar já falando um pouco sobre o tema e introduzindo. Bom, na verdade, o primeiro ponto que eu ia te perguntar, pergunta para você, eu ia pedir para você explicar um pouco, o que são os processos, os negócios jurídicos processuais, quais são os seus principais elementos, características e as diferenças deles dos outros atos processuais,
Mas como você acabou se adiantando, falando dos negócios típicos e atípicos, se você quiser também fazer essa diferenciação na sua fala, seria bom. Claro. Bom, os negócios processuais, Eduarda, eles são atos dispositivos, né? As partes podem praticar vários tipos de atos processuais, atos postulatórios, atos probatórios, atos reais, enfim, atos executórios, e as convenções processuais são atos dispositivos, na qual as partes dispõem de um direito processual delas, né, ou de algum aspecto do procedimento previsto na lei. Então, a gente tem na lei processual a previsão de um rito, né, um procedimento. Esse procedimento tem a previsão lá de vários atos sendo praticados de forma ordenada e sequencial. E, obviamente, a lei processual confere vários direitos às partes para a prática de atos processuais, como atos de se defender, de produzir provas, de estar presente em audiência, até de ter o respeito ao próprio rito procedimental previsto na lei, o direito de recorrer, etc. E esses direitos processuais, que são conferidos não só pela lei processual, mas também em grande parte pela Constituição, eles podem ser objeto, em alguma medida, de disposição. Nós podemos ter lá, como diz o artigo 200 do CPC, a prática de atos dispositivos unilaterais, como, por exemplo, a renúncia a um direito de recorrer, é um ato dispositivo unilateral. E você pode ter atos dispositivos bilaterais, e que quando esses atos dispositivos bilaterais se referem a direito processual ou a procedimento, nós estamos diante de uma convenção processual ou de um negócio jurídico processual. Então, nós temos exemplos múltiplos, né, que você pode, por exemplo, suspender um processo, ambas as partes podem renunciar a um recurso, ao direito de recorrer, ou ambas as partes podem desistir dos seus recursos ao mesmo tempo. As partes podem negociar que o processo seja suspenso para tentativa de acordo por mediação, ou eventualmente dizer que não querem mediação no início do processo. Enfim, você tem inúmeros casos de possibilidade de exposição dos direitos processuais ou relativos ao procedimento. Então, nessas hipóteses, nós temos o negócio jurídico processual. A grande diferença é quando nós temos a transação ou atos dispositivos relacionados ao direito material em si, né? Quando nós temos, por exemplo, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, quando o autor renuncia não desiste da ação, mas renuncia ao próprio direito sobre o qual se fundou a pretensão dele, nós estamos diante de um ato dispositivo unilateral do direito material dele. Quando as partes chegam a um acordo, elas, em- nessa forma, elas chegam a uma transação, elas transacionam, as partes estão praticando um ato dispositivo em relação ao direito material, né? Então, enfim, o autor acha que tem a receber 100 mil reais, o réu acha que não tem que pagar nada, e aí eles convencionam, ou transacionam, melhor dizendo, para dizer que o réu vai pagar 50 mil ao autor parcelado. Isso é uma transação sobre o direito material de crédito do autor, mas não é sobre o direito processual. O direito processual contém também um ato dispositivo. Você deixa você está dispondo daquela sua pretensão, daquele direito que você tinha relacionado ao processo, mas, de novo, relacionado ao processo e ao procedimento. Então, essa é a distinção, tanto do direito, do ato processual relacionado às convenções processuais, né, o ato dispositivo, comparado com os demais atos processuais, mas principalmente comparado com o ato dispositivo relacionado ao direito material, que aí se transforma numa transação. Sobre a sua segunda indagação, em relação às convenções ou negócios jurídicos típicos e atípicos, essa definição, essa classificação, ela é destinada a diferenciar os negócios processuais que têm previsão específica na lei,
Então, a lei estabelece lá, olha, esse tipo de negócio aqui a gente estabelece que deve ser feito dessa forma, ou ele é possível, ou como o juiz deve se portar perante esse negócio. E os casos em que a lei não prevê, não estabelece qual seria a forma, limites, etc., não prevê a existência daquele negócio jurídico processual, mas também não veda. E aí a gente tem que usar, em alguma medida, uma interpretação sistemática do Código e uma interpretação específica do artigo 190, para ver se essa convenção que as partes, na sua criatividade, pensaram em fazer, mas não tem previsão expressa, se elas podem fazer mesmo assim, né? Então, a convenção típica é aquela especificamente prevista na lei, e as atípicas é aquelas que não estão previstas especificamente na lei, mas é possível que sejam realizadas. Entendi. Obrigada por essa explicação. E durante a sua fala, você falou bastante sobre as partes convencionarem, as partes poderem até escolher fazer um negócio jurídico processual que não está previsto na lei, e isso fala bastante sobre uma autonomia, né, que as partes têm com os negócios jurídicos processuais. Então, se você pudesse falar um pouco sobre essa autonomia, como ela se dá na prática, se quiser falar de alguns casos, é isso. Legal. Bom, acho que aí tem um aspecto um pouco mais teórico e ideológico e um aspecto um pouco mais prático. Sob o ponto de vista ideológico, sem querer me alongar no transcurso histórico do tema, mas para as pessoas que vão nos ouvir entenderem minimamente, claro que para você permitir é, essas convenções processuais, que as partes eventualmente alterem o procedimento como ele está previsto na lei, alterem o rito procedimental, prazos, eventualmente formas. Tudo isso vai depender, de alguma medida, da autonomia que a lei e o Estado conferem às partes no processo, tá? E essa autonomia, seja para mais ou para menos, ela está muito ligada a que o Estado espera da jurisdição, né? A jurisdição é uma atividade realizada pelo Estado, não só nosso no Brasil, por exemplo, não só pelo Estado, né? Nós temos atividade jurisdicional realizada pelo ato também, né? Nessa atividade jurisdicional realizada, né, pelo juiz estatal, quanto maior for o interesse do Estado em que essa jurisdição seja controlada pelo juiz, menor será o espaço para a autonomia das partes e, por conseguinte, para as convenções processuais. A gente tem um intervalo histórico aí de quase 2 séculos, uma talvez uma forma de você entender um pouco como é que isso funcionou. A gente tem lá no século, no meados do século XIX, ali por volta de 1850, a gente tem um processo em que o Estado, ele quer, pelo menos o processo do direito romano-germânico da Europa continental, que influenciou o processo da América Latina e do Brasil, a gente tem um processo em que o Estado dá muita autonomia para as partes, porque ele entende que a solução de conflitos é um problema das partes. As partes vão solucionar os conflitos sem que o Estado esteja muito interessado. O juiz é uma figura um pouco mais neutra, pouco participativa e que está ali só para dar a decisão final, no momento que as partes entenderem que ele deve dar a decisão final. Isso muda radicalmente na virada do século XVIII para o século XIX, quando a gente tem principalmente uma influência do Código Austríaco de 1895, em que se entende que a jurisdição tem que ser travada, ou tem que ser prestada muito mais em função do interesse do Estado do que do interesse das partes. Solucionar um conflito pode atender as partes, mas o principal objetivo é atender à pacificação feita pelo Estado. Em outros aspectos, em gerais, há uma mudança de ideologia
nesse momento histórico em que se entende que o Estado tem que intervir mais na atividade jurisdicional, porque a atividade jurisdicional é uma atividade chave para o Estado e que deve ser pautada no atendimento aos interesses públicos. E aí isso muda muito a postura do juiz no processo. O juiz passa a ser um sujeito ativo no processo. Ele não é mais passivo aguardando julgamento, começa a intervir mais e a menos, consequentemente, menos autonomia para as partes. Esse código austríaco ele influencia muito a doutrina italiana da época, que por sua vez influencia tanto o direito continental europeu, que vai sendo alterado para esse modo, para essa forma, e o direito brasileiro. Então a gente tem um código de 39 e principalmente um código de 73 em que há pouca autonomia para as partes e, consequentemente, pouca possibilidade de convenções processuais. Nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas, a gente começa a observar um movimento pendular, tendente mais para equilíbrio. Não dá para dizer que o Código de 2015 é um código privatista, mas dá para dizer que ele é um código menos publicista. Ele confere mais autonomia para as partes, embora o juiz ainda tenha um papel muito importante no nosso sistema processual, né? Diferentemente dos países da Common Law, em que, embora a Inglaterra esteja mudando de lado, mas você pega países da Common Law que o juiz é uma figura passiva, quem atua aqui nos chamados adversarial systems, você tem um papel dos advogados mais presente do que o papel do juiz. Então, o nosso modelo está mudando. Dá para dizer que ele está tentando um pouco mais de equilíbrio, e esse equilíbrio gera mais autonomia para as partes e gera a possibilidade de convenções processuais. Então, hoje, no nosso modelo, a gente tem uma grande possibilidade de convenções processuais, seja pela previsão no Código de várias convenções típicas, seja pela previsão genérica das convenções atípicas no artigo 190. Mas ainda assim, como eu disse, o código não é um código privatista, ele é menos publicista. O juiz controla essas convenções e essas convenções, elas esbarram, esses negócios jurídicos processuais esbarram em alguns limites atrelados ao interesse público do Estado no processo. Então é mais ou menos esse o cenário. Agora, sobre o segundo ponto da sua pergunta, sobre como eu vejo na prática, eu acho que é importante dizer o seguinte: a gente tem o próprio 190 diz isso, o próprio artigo 190 diz isso, que nós temos a possibilidade de fazer convenções processuais tanto antes ou como durante o processo. É evidente que quando você faz uma convenção processual antes do processo e você faz com que ela conste do seu contrato, é mais fácil de acontecer isso, porque as partes elas não estão em litígio, né? Você não tem um processo judicial, o que significa que você não tem uma pretensão resistida, você não tem uma briga. Então, nesse momento contratual, é um momento muito propício para as convenções processuais, né? Porque você tem lá um momento que as partes não estão brigando, você pode tentar prever alguma coisa para o futuro. E a gente tem 2 exemplos muito comuns de convenções processuais nos contratos. A cláusula de eleição de foro, que as partes escolhem onde querem litigar, e a cláusula compromissória, quando elas decidem que não querem litigar perante a jurisdição estatal, elas querem litigar perante a jurisdição arbitral. Quando você já tem o litígio, você pode também fazer convenções processuais. E algumas até são relativamente comuns, como, por exemplo, a suspensão do processo para tentativa de um acordo. Essa é uma convenção comum. Agora, convenções processuais ou negócios jurídicos processuais no ambiente litigioso, elas tendem a ser mais raras. Porque se as partes não estão concordando em relação ao direito material, muito provavelmente também não vão concordar em relação ao direito processual, né? Então, elas são mais difíceis. Porém, o que eu tenho observado na prática, com muita frequência, é que em casos de litígios
enfim, as partes já partiram para a solução judicial, o processo judicial já foi instaurado, e, eventualmente, no meio do litígio, as partes chegam a um acordo. Quando as partes chegam no acordo, elas eventualmente não encerram aquela sua relação ali, porque o acordo pode prever uma obrigação pecuniária parcelada, né? Você pode prever pagamento de parcelas, pode prever uma obrigação de fazer continuado, enfim. E quando isso acontece, quando você não se resolve naquele ato, né? Não há um pagamento único de uma parcela, não há a realização de uma obrigação de fazer imediata, mas você tem a continuidade do tempo, é muito comum que as partes prevejam convenções processuais no acordo para o caso de descumprimento. Então, por exemplo, você faz um acordo que o devedor tem que pagar ao credor a quantia de R$ 100.000 parcelado em 10 vezes. Mas caso haja descumprimento de alguma dessas prestações, aquele acordo já vai prever que qual bem que vai ser penhorado, então a convenção sobre qual bem será objeto de penhora, qual é a avaliação daquele bem, qual é a forma de arrematação daquele bem, se é por leilão presencial, se é leilão eletrônico, se é outra forma, se é por corretor, se a parte pode ser intimada por oficial de justiça, ou por e-mail até, ou por WhatsApp, enfim. Então, nesse momento em que as partes têm litígio, então já estão receosas com os problemas decorrentes do litígio, e ao mesmo tempo elas estão chegando a um acordo, a gente tem um ambiente que é muito fértil para as convenções processuais. As partes aceitam fazer um acordo, porém elas querem ficar, de algum modo, protegidas caso o acordo seja descumprido. Então, nessa hipótese é que eu vejo mais comumente os acordos já em caso de litígio. Outro outro caso muito comum é quando se faz acordo, as partes renunciam mutuamente o direito de recorrer. Para que isso? Para transitar em julgado mais rápido, né? E ter uma definição mais célere daquela obrigação. Então, é comum isso acontecer, você ter um acordo em que há uma convenção processual renunciando ao direito de recurso naquele momento. Então, essa é uma convenção comum. E tem outras convenções típicas previstas no Código, como, por exemplo, a escolha do perito, por iniciativa das partes, que eu pelo menos, não vejo na minha prática, de advocacia isso com tanta habitualidade. Você tem, aí sim, eleição de foro, é muito comum. Redistribuição de anos da prova por convenção processual, eu também não encontro com tanta assiduidade, é raro acontecer, mas é um tipo de convenção muito útil para casos de prestação de serviço, porque sempre é mais fácil para o prestador comprovar o serviço do que para o tomador comprovar que o serviço não foi prestado. Você pode ter uma convenção processual dizendo, olha, caso em que haja discussão sobre o contrato de prestação de serviço, sempre o prestador deverá ter o ônus de comprovar o serviço, independente de qual posição esteja no processo. Enfim, então, em resumo, nós temos sim várias convenções processuais sendo utilizadas na prática, mas é evidente que ela é mais fácil de ser observada quando tem um ambiente de um pouco mais de convergência das partes, o que eu vislumbro, no caso, quando as partes estão se lembrando um acordo judicial. Uhum. No início da sua fala, você falou de uma tendência mais privatista, né, do novo Código Civil. É, e às vezes, quando você tem essa maior tendência privatista, surgem alguns questionamentos e algumas críticas sobre como que vão ser mantidos alguns princípios, do direito. Por exemplo, você falou da questão de que as partes podem convencionar não, não entrar com nenhum recurso. É, também tem a questão de que as partes podem convencionar que você não, não vai apresentar, não vai aceitar no processo algum tipo de prova. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco como que os direitos à ampla defesa, ao contraditório, como que esses princípios de direito eles se mantêm com os negócios processuais.
Bom, Eduarda, o que acontece? Eu acho que assim, você está tratando de limites, né? Limites das convenções processuais. Até que ponto a gente pode fazer convenções processuais e em que momento as convenções não vão ter, ou não vão ter validade, ou pelo menos não vão ter eficácia. A gente trata de direito processual, né? Eu acho que existem alguns direitos processuais que podem ser considerados indisponíveis. Você não pode dispor daquele direito, né? E outros direitos processuais que você pode dispor. Então, a partir da premissa que alguns direitos processuais são disponíveis, você pode dispor desses direitos por meio das convenções processuais. Outro problema que nós encontramos nas convenções processuais é quando elas atingem interesses públicos. Quando a convenção das partes não atinge apenas os direitos delas, mas algum interesse do Estado, algum interesse público, que pode ser afetado pela convenção processual. Por exemplo, você tem uma convenção processual que diga que não haverá coisa julgada. Aquelas partes podem rediscutir sempre aquela matéria. O Estado tem um interesse de estabilização das discussões. Ele não quer que as discussões sejam, ou os casos sejam rediscutidos eternamente. Então, me parece que essa é uma convenção processual que encontra limite no interesse público. Existem também convenções processuais que possam intervir no interesse público de descoberta da verdade. Essa talvez seja esse tema talvez seja o tema que gera mais controvérsia doutrinária. Qual o limite das convenções processuais relacionadas aos poderes do juiz? E aí você vai pegar os autores que são mais privatistas, vão dizer que pode, que, enfim, a função do processo não é essa. Então, pode ter uma convenção processual limitando os poderes do juiz, e você vai ver outras formas, outras convenções, perdão, outros autores mais publicistas contra isso, né? Então, exemplo, eu posso dizer que nesse caso só pode ter produção de prova documental, né? Seria uma possibilidade de convenção. Mas se o juiz entender que deveria ter prova pericial, e o artigo 130 dá essa possibilidade dele de terminar a produção de prova de ofício. Então, essa é uma discussão, cada autor vai ter sua linha, mas é uma linha mais ideológica, né? Quem for mais privatista vai entender que ele pode limitar os poderes do juiz, e quem for mais publicista entende que está o interesse do Estado de busca da verdade. Em relação ao contraditório, ampla defesa, acho que tem uma discussão muito simples, é muito fácil, né? Se eu posso, quando sou citado para me defender, eu posso deixar de contestar, né? E tem um- uma previsão expressa do que acontece no código, né? Você vai ser rével e, portanto, presumirão verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Se eu posso fazer isso, se eu posso me omitir ou deixar de praticar o ato, posso convencionar sobre defesa. A grande questão é em que momento você pode fazer isso? Em que momento você pode limitar a sua defesa? Porque a questão é saber se você pode limitar sua defesa ou a sua possibilidade de argumentação nos autos antes de saber o que a parte contrária vai falar. Então, seria possível no contrato, antes de ter o processo judicial e antes de saber qual é o pedido da parte contrária, você limitar o seu direito ao contraditório? Me parece que não. Mas seria possível, por exemplo, em vez de prever 15 dias para contestação, prever 10 dias, 8 dias, né? Você limita o prazo, embora não limite o objeto. É. Então, por exemplo, a convenção sobre prazo, sobre forma de comunicação processual, que de algum modo possam dificultar o direito ao contraditório ou ampla defesa, não me parecem vedadas pelo nosso ordenamento. Me parecem permitidas, desde que você consiga exercer seu direito processual, que, a meu ver, é um direito indisponível. Você não pode dispor totalmente do contraditório, falar, não vou me defender, antes de saber o que que é. Mas depois que você sabe, aí você pode dispor, você pode ser rebelde. O outro problema que surge, Eduarda, é quando você tem um direito material indisponível. Porque se o seu direito material é indisponível, pelo próprio nome, você não pode dispor dele.
E uma forma indireta de dispor dele é não exercer um direito processual para defendê-lo. Então, você imagina, se eu tenho direito material indisponível, eu não posso renunciar ao meu direito de defesa. Tanto é assim que, se eu for revel, não haverá presunção de veracidade dos fatos, né? Não se concretiza o efeito substancial da revelia quando há um direito indisponível em jogo. Então, embora a gente esteja falando de direito processual, e não direito material, quando tem um direito material em jogo que pode ser afetado pela disposição do direito processual, você tem que ver se esse direito material é disponível ou indisponível. Se ele for disponível, você pode dispor do direito processual que vai afetá-lo, mas se for indisponível, você não pode fazer de modo que o seu direito material seja indiretamente objeto de disposição. Tá bom, obrigado pela resposta. Você falou sobre essa questão, dos limites de que os negócios jurídicos processuais eles vão ter. E no parágrafo único do artigo 190 do Código Civil, você tem, diz, né, que de ofício, requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Ou seja, né, vai dizer que o juiz ele pode falar sobre a validade do negócio jurídico processual e recusar a aplicação em determinadas situações. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses limites, sobre essas... Você já falou um pouco, mas fala um pouco mais sobre esses limites. Olha, Eduarda, o parágrafo do artigo 190 é a norma mais importante sobre as convenções atípicas. Por dois motivos. Primeiro, porque ela diz como o juiz deve agir, o que gera, de algum modo, alguma segurança jurídica para as partes saberem como o juiz deve agir ao se deparar diante de uma convenção atípica, que o código anterior não dizia. E a palavra mais importante usada nesse dispositivo é somente. Porque diz o seguinte: olha, juiz, você pode analisar as convenções, você eventualmente pode retirar-lhes a eficácia, porém, você encontra limites para isso, né? O que, ao contrário do senso, significa que as convenções, se elas não ultrapassarem esses limites, elas são válidas e eficazes. Outra questão importante é que as convenções processuais, elas são válidas, tão logo válidas e eficazes, tão logo praticadas, tão logo contratadas pelas partes, na falta de um melhor termo. O juiz pode eventualmente retirar a eficácia posterior. Elas só dependerão de um ato judicial para ter eficácia quando a lei exigir a homologação judicial, como é o caso, por exemplo, da desistência da ação. A lei exige que, para que a existência tenha efeito, tem que ser homologada pelo juiz. Se não, no momento que elas são praticadas, artigo 200 do CPC, elas são válidas e eficazes, e o juiz passa a ter o poder de, na fiscalização, retirar a eficácia da convenção processual. Bom, aí os limites. Eu acho que esse artigo, por um lado, ele é muito bom, mas por outro lado, ele é muito ruim. Ele é bom porque ele diz o que o juiz tem que fazer, ele limita o papel do juiz, mas, ao mesmo tempo, ele não explica totalmente os limites, né? Você encontra limites, como eu já falei, na existência de direitos processuais indisponíveis, no prejuízo que a disposição processual pode gerar no direito material indisponível. Você encontra limites na vedação legal. A lei pode falar: ó, esse objeto aqui não pode ter convenção processual, né? Como a lei falava antigamente sobre prazo. O CPC 73 dizia que você não podia fazer convenção processual sobre prazo, né? O CPC de 2015, pelo contrário, permite a convenção sobre prazo. Então, você pode ter uma vedação legal, o que o artigo então está falando aí, e talvez você consiga incluir todos esses pontos dentro do que ele fala de abusividade. O resto, ele está tratando da adequada ou
como eu posso dizer, de uma manifestação livre de vontade. Porque quando você tem um contrato não paritário, ou seja, aquele contrato que uma parte é muito mais forte do que a outra, por algum motivo, seja por algum tipo de poder, dinheiro, por algum motivo, né, assim, monopólio, enfim, você tem alguma relação entre as partes, que uma das partes é muito mais forte que a outra, ou num contrato de adesão, em que, na verdade, alguém está impondo um contrato, cláusulas contratuais para uma outra parte, você tem um problema de manifestação de vontade, porque aquela parte que está assinando, ela não necessariamente concorda com aquelas disposições. Então, ela está dispondo de um direito processual dela sem necessariamente concordar, mas porque está sendo imposto a ela, porque ela precisa assinar por algum motivo que ela não tem como deixar de assinar. Então, o código, ele está dizendo, primeiro, abusividade, tudo aquilo que eu já falei, esses outros limites, né? E dentro dessa questão da manifestação de vontade, está dizendo, olha, as convenções processuais não podem ser realizadas em contrato de adesão ou em contratos não paritários. Elas só encontrariam, um campo fértil nos contratos paritários. E eu acho que é uma meia-verdade. É sim, você não pode pegar um contrato de adesão. Você, Eduarda, foi lá, contratou um celular numa das operadoras. Você certamente vai assinar um contrato, vai receber um contrato que você não vai ter nenhuma possibilidade de modificar as cláusulas. Pode ter uma convenção processual lá e que não dá para impor a você essa convenção processual pelo fato desse contrato ser de adesão. Agora, por outro lado, se essa convenção processual te auxilia, se ela é benéfica para o aderente, eu não vejo problemas. Então, desde que a convenção processual ela não prejudique o aderente ou a parte mais fraca do contrato não paritário, e que o aderente ou a parte mais fraca nesse contrato não paritário, ela, eles topem essa convenção processual, eles manifestem concordância quando ela for aplicada, eu não vejo problema. Então, não é sempre que uma cláusula inserida no contrato de adesão ou no contrato não paritário que ela vai ter esse tipo de problema. Ter essa fiscalização judicial vai levar a acarretar na sua ineficácia. Apenas quando ela for prejudicial ao aderente, o aderente fala, eu não concordo com essa cláusula, perdão, ela me foi imposta. Uhum, entendi. Então, a gente falou então bastante sobre essa questão dos limites, sobre a questão mais teórica, né, dos negócios jurídicos processuais, e agora eu ia te pedir para você falar um pouco mais da parte prática, quais são os cuidados que a parte, os advogados, eles têm que ter para realizar um desses negócios. É, é isso, como que se dá a prática disso? Olha, o primeiro aspecto é conhecer, né? Eu acho que hoje a gente está falando aí de 8 anos de vigência do código, as pessoas já conhecem bem mais. Eu me lembro que no início da vigência do código, até um pouco antes da vigência do código, eu fui contratado por vários clientes para sentar com a área de consultivo das empresas, né, ou com aqueles responsáveis pela elaboração de contratos, para tratar das convenções processuais, não tanto pela intenção deles incluírem as convenções, mas com medo de um outro contratante incluir e eles não saberem o risco que eles estavam correndo. Então, o primeiro aspecto acho que é conhecer as convenções processuais. As convenções, elas podem ser incluídas no contrato de uma forma muito útil, que, principalmente quando você tem contratos reiterados, ou contratos de fornecimento de produtos, de prestação de serviço, o contrato do seu tipo de negócio, né? Aquele contrato rotineiro do seu tipo de negócio, contrato de empreitada, contrato de transporte, enfim. Você já sabe mais ou menos quais são os problemas que levam a litígios processuais, né? Você vai contratando, tendo clientes e prestando serviço ou fornecendo produtos para aquele tipo de cliente. Chega um momento que você consegue entender quais são os calos, né? Onde tem problema contratual que vai para o judiciário. Você, a primeira coisa que você vai fazer é alterar o contrato, não no aspecto processual, mas no aspecto material, para tentar resolver esse problema. Mas não resolvendo, você pode inserir cláusulas contratuais para prever isso. Por exemplo, você tem sempre dificuldade de citar, né, de fazer a citação
do réu quando ele não cumpre a obrigação contratual. Você pode prever lá a citação por e-mail. Você tem dificuldade em encontrar bens daquele réu em caso de é, ou daquele tipo de contrato quando ele não é cumprido. Bens para satisfazer a obrigação, né? Aí você pode prever no contrato já qual bem será objeto de penhora ou de arresto. Você eventualmente tem uma dificuldade de encontrar bons peritos para fazer a perícia, para elaborar o laudo pericial daquele tipo de negócio, porque é muito complexo, é muito específico, enfim. Você tem eventuais necessidades de conhecimentos técnicos científicos que não são tão fáceis de encontrar no mercado. Você pode prever no contrato que, caso haja um litígio sobre aquele contrato, já seja um determinado perito ou uma empresa de perícias sobre aquele aspecto, né? Então, eu acho que a ideia das convenções processuais, nesse primeiro aspecto contratual, é, é você pensar quais são as dificuldades processuais que você encontra naquele tipo, na disputa judicial daquele tipo de contrato e tentar preveni-las por meio de convenções processuais. A outra forma é, como eu falei antes, a questão dos acordos. Quando você vai fazer um acordo dentro do processo, que você já sabe que aquele caso já gerou um litígio, né? Já gerou uma dificuldade, você teve que levar para o judiciário para resolver, você já prevê hipóteses para, caso aquele acordo não seja cumprido, você já conseguir chegar a uma solução mais célere do litígio, resolvendo por meio de convenções processuais, como, por exemplo, a comunicação por e-mail, comunicação por WhatsApp, enfim, avaliação de bens, escolha de perito, diminuição de prazos, calendário processual, a gente não falou sobre isso, mas também é uma convenção, essa é pouco utilizada, mas seria muito útil. Enfim, então você tem mecanismos dentro do acordo para incluir as convenções que possam te ajudar, especialmente em casos de cumprimento. Entendi. Você também falou da questão da necessidade de você conhecer sobre, né, os dispositivos, sobre o processo, sobre o negócio. E aí eu ia pedir para você dar alguns exemplos ou falar um pouco sobre, se você já viveu isso na sua prática profissional, de quais são as consequências de de um negócio jurídico processual mal executado, quando você tem um advogado que às vezes não conhece muito sobre, ou alguma coisa assim. Olha, Eduardo, a falta de conhecimento dos advogados realmente gera a impossibilidade de fazer a convenção processual. É, é, Como aconteceu também muito com a mediação, com a arbitragem, institutos novos que demandam algum grau de convergência entre as partes, né? E que aquele que desconhece está sempre desconfiado de que você está utilizando aquilo contra ele. Então, a convenção processual, a meu ver, quando você pega do outro lado, um advogado que não conhece, a chance de você conseguir, ainda que você esteja 100% de boa fé, querendo, de algum modo, beneficiar ambas as partes, no trâmite processual, o advogado sempre vai olhar com desconfiança. Se ele conhece, ele vai entender os riscos, né, para poder subsidiar a decisão do cliente, né, que no fim do dia a decisão é sempre do cliente. Então, me parece que o desconhecimento gera um problema. Agora, se você decide fazer uma convenção processual e faz ela mal feita, isso pode gerar dificuldade na execução, como acontece também com o contrato, né? Acho uma principal dificuldade é quando você faz uma convenção processual que é vedada por lei, ou uma convenção processual que, muito provavelmente, o juiz vai considerar ineficaz, né? E até por isso que, ainda hoje, é sempre mais confortável para as partes fazer as convenções típicas, né? Porque você já sabe que a lei prevê, que a lei permite. A convenção atípica, você sempre vai ter algum grau de dúvida se o juiz vai mantê-la ou não. Então, assim, me parece que acho que a questão da má execução, você fazer cláusulas mal redigidas, mas principalmente você ultrapassar os limites da convenção processual é um problema, porque você vai criar uma expectativa de direito processual e o juiz depois vai invalidá-la. E, eventualmente, você deixa de praticar um ato processual, você perde um prazo, com base
naquela convenção e você pode ser surpreendido por uma decisão judicial contrária. Um exemplo, você estabelece que o prazo para contestação vai ser de 60 dias, não de 15 dias. E aí, passados 15 dias, o juiz não aceita aquela convenção processual e você perdeu o prazo, se- confiando que a sua convenção seria aceita. Entendi. Obrigada, eu acho que a gente chegou no último ponto que a gente ia abordar aqui, né? Então, eu queria agradecer ao professor, né, por ter dado essa aula sobre negócio jurídico processual, e agradecer a todo mundo também que escutou o episódio até aqui. É, e eu, na verdade, vou passar a palavra de volta para o nosso convidado, para se ele quiser fazer alguma consideração final, falar sobre alguma coisa que a gente não mencionou no episódio, mas que ele acha importante. É, é isso. Bom, só agradecer, Eduarda, e todo mundo que nos ouviu até aqui. Eu fico à disposição. Quem quiser me procurar sobre o tema, enfim, ou sobre outros temas de direito processual, eu tenho lá minha página no Instagram, no LinkedIn, essas redes sociais que todos nós temos, uma página de professor. E também convido a todos que quiserem conhecer esse meu livro sobre as convenções processuais, que eu trato de forma aprofundada esses temas que a gente falou hoje aqui. De novo, agradecer a você e a PUC Rio, e o CMA, pela oportunidade. Tá bom, obrigada. Até logo, Eduardo. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau.